a todos e a todas. As pessoas ainda estão a entrar, mas aqui não vai haver atrasos académicos. Vamos começar mesmo a hora. Em primeiro lugar, eu quero, permitam-me que saúde aqui em especial o professor Paulo Nuno Martins, meu amigo, e o professor Rubem Leitão, que está-nos a acompanhar desde a Inglaterra. Ambos vão ou participaram, é o caso do professor Rubem, ou vão participar, o caso do professor Paulo Martins, nesta série de conferências promovida pelo Instituto de Cristianismo Contemporâneo, que no fundo é um seminário permanente deste Instituto, que vai ocorrer ao longo deste ano letivo, em parceria com o mestrado em Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, sob o tema geral Fé Cristã e Sociedade, Raízes, Percursos, Contemporaneidade. Isto porquê? Porque queremos que estudar a fé cristã é alguma coisa que é importante, mas tem que ser perspectivado não apenas na realidade atual, no mundo contemporâneo, mas também estudar as suas raízes e o seu percurso, os seus percursos históricos, digamos assim, dos vários cristianismos, se é que podemos dizer assim. E para isso foram convidados alguns académicos que são especialistas em diversas áreas de investigação. Por exemplo, o professor Ruben Serem, que é da Universidade de Nottingham. Ele fez a conferência, preferiu a conferência de novembro, mês passado, sobre a Guerra Civil de Espanha e, portanto, o envolvimento da instituição religiosa, especialmente a Igreja Católica, nesse evento. Portanto, é uma área de investigação que ele tem desenvolvido e portanto, falou sobre isso. Este seminário normalmente é mensal, é uma quinta-feira no mês, às 21 horas, online, via Zoom, é gratuito e está aberto a qualquer pessoa que queira assistir, mas é mais direcionado, em primeira mão, naturalmente, para alunos e investigadores. Antes de mais, eu quero pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou bastante constipado. Não é gripe, é constipação, com as vias aéreas afetadas, e pensei mesmo que talvez não conseguisse fazer a conferência, mas a questão é que alguém sugeriu que, dada a proximidade do Natal, se fizesse alguma coisa, uma das palestras, uma das conferências fosse sobre algum tema relacionado de alguma forma com o Natal. Uma vez que isto é de um Instituto de Cristianismo, não é? E eu pensei, bom, então se calhar vou eu fazer. Mas fiquei assim há alguns dias, ainda não estou bem, mas de qualquer forma estamos aqui. Então, o Instituto de Cristianismo Contemporâneo não pretende deixar passar esta época natalícia. Eu de vez em quando vou fazer uma pausa para dar a entrada de mais algumas pessoas. Não estranhem. Esta época natalícia não iria deixarmos passar sem fazer alusão a uma figura relevante na história do Advento e que não pode faltar em qualquer presépio, que é Maria de Nazaré, não é? É uma figura que tem sido alvo de interesse ao longo da história da fé cristã, de diferentes formas. Por exemplo, aquilo que nós conhecemos melhor, eventualmente aqui na Europa do Sul, é o catolicismo, que a certa altura elevou Maria aos altares, na sequência, de certa forma, da religiosidade popular. E chamou-lhe mesmo Mãe de Deus, não é? E isso acontece a partir do seguinte silogismo. Primeiro, Maria é a mãe de Jesus. Segundo, Jesus é Deus. Logo, terceiro, Maria é mãe de Deus. Só que a primeira premissa não é inteiramente... é enganadora. Porque Maria é mãe de Jesus homem. Maria não era uma deusa. Maria era uma mulher de carne e osso. E gerou um ser de carne e osso. Perguntar-me-ão, então, mas Jesus não é Deus? Claro que é Deus. E, aliás, este mistério, porque é um mistério da fé, este mistério chamado mistério da identidade de Cristo, foi motivo de tratados que foram escritos e enviados entre escolas teológicas
nos primeiros séculos do cristianismo, e durante 400 anos, 4 séculos, os oradores, eu peço que todos desliguem os vossos microfones para não haver aqui interferências, ok? Durante 4 séculos, os oradores, os teólogos, andaram a escrever tratados uns para os outros sobre esta matéria. Jesus é meio Deus e meio homem, Jesus foi homem até à cruz e depois, ou Deus até à cruz, depois morreu como homem. Enfim, surgiram várias teorias ao longo da história da fé cristã, e só ao fim de 4 séculos é que se chegou a um consenso que é praticamente completo, digamos assim, e que abrange pacificamente a esmagadora maioria do cristianismo, de que o mistério da identidade de Cristo é o seguinte: Jesus é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Isto durante a sua encarnação, naturalmente. E, portanto, este debate foi um debate que entreteve e desgastou os pensadores da Igreja, os teólogos, durante muito tempo, precisamente por causa desta dificuldade. Então, o silogismo que nós acabamos de referir surge até, que conclui que Maria é mãe de Deus, surge como uma aparente impossibilidade, porque se Deus tivesse mãe, então não seria Deus, visto que Deus é o eterno incriado e criador de todas as coisas. Portanto, se Deus tem mãe, então a mãe que lhe deu a vida, então a mãe é uma deusa e é maior do que ele. Portanto, a questão é esta: Maria é mãe de Jesus, homem, não é mãe de Deus, digamos. Bom, isto são algumas perspectivas. Mas também, ao longo da história, foram atribuídos a Maria outros títulos, como, por exemplo, Rainha dos Céus. Só que Rainha dos Céus, embora muita gente não saiba, é uma expressão, digamos, do paganismo cananita, que está registado no Antigo Testamento. A Rainha dos Céus. Ou seja, havia uma deusa qualquer, que era chamada Rainha dos Céus. Havia uma deusa qualquer, que era chamada Rainha dos Céus, a quem queimava um incenso, e o profeta Jeremias, no capítulo 44 do seu livro, versículo 19, ele diz o seguinte: E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos? Portanto, há aqui vários versículos, várias frases neste livro que fazem alusão à expressão Rainha dos Céus, atribuída a uma deusa do paganismo cananita. E, portanto, essa expressão foi depois recuperada para Maria, a mãe de Jesus. Acontece que isso não admira, porque, de acordo com o professor Moisés Espírito Santo, que é um grande especialista nesta área, quando a fé cristã chegou aqui à Península Ibérica, já existiam cá cultos pagãos. E, portanto, já haviam locais com nomes, com determinados nomes relacionados com essa espiritualidade, e haviam figuras de deuses e deusas que eram venerados e adorados pelos povos que aqui viviam. O que é que fez a fé cristã quando chegou aqui? Adotou, digamos assim, algumas tradições religiosas e mudou os nomes dessas divindades para nomes de santos e santas, digamos assim, da fé cristã. E alguns nomes também de locais, etc. Mas manteve algumas tradições. Nós temos aqui na Península Ibérica algumas tradições populares meio religiosas, meio profanas, que vêm desde esses tempos. Portanto, houve aqui um sincretismo, uma recuperação da religiosidade popular adaptada à fé cristã. Bom, não vou valorizar, não vou classificar nem valorizar esse acontecimento, mas foi isso que aconteceu, de acordo com estudos, volto a dizer, alguns textos publicados pelo professor Moisés Espírito Santo. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, assim chamado,
criou um problema com a sua doutrina do pecado original. Porque, segundo a sua ideia, o pecado era transmitido por via sexual. E, portanto, qualquer criança que nascesse, nascia já debaixo do pecado. Tanto que é a partir de Santo Agostinho que se começa a pensar no batismo infantil, para que, como ele dizia, as crianças morrendo, um recém-nascido morrendo, e havia muita mortalidade infantil naqueles tempos, não é? Morrendo, não fossem para, como ele dizia, a danação eterna. Então eles seriam batizados, o batismo da Igreja Católica seria, cristã naquela altura, seria uma atribuição de graça, seria um sacramento, e portanto se a criança morresse já não ia para a danação eterna. Depois, com o passar dos anos, começou-se a achar que isso era um bocado estranho. Era um bocado forçado, era um bocado estranho. Como é que uma criança recém-nascida podia ir para a danação eterna se ela nem tinha consciência de quem era? Não só não tinha pedido para nascer, como não tinha consciência nenhuma de si. Uma criança recém-nascida não tem consciência de nada, praticamente. Então inventaram uma coisa chamada o limbo. Mas o limbo não é um dogma. Tanto que, há alguns anos atrás, foi abandonado. E foi abandonado porque não era um dogma. E, portanto, podia-se descartar. Nunca ninguém percebeu muito bem, entendeu muito bem o que era o limbo, mas quer-me parecer que era uma espécie de resposta para com esse incómodo de condenar teologicamente um recém-nascido não batizado, por alguma razão, à danação eterna. Então, sendo o pecado transmitido por via sexual, qualquer criança, qualquer ser humano que nascesse, trazia a marca do pecado. Sendo assim, Maria, mãe de Jesus, também ao nascer teria recebido a marca do pecado, porque nasceu de um pai e de uma mãe humanos. Então, digamos, como é que agora se ia conseguir resolver isso, esse problema? Então começou a surgir, digamos, desde o século XV, portanto, de uma forma já tardia na história cristã, tardia, no ano 1477, segunda metade do século XV, surgiu a festa da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, a ideia de que se comemora a 8 de dezembro, a ideia de que Maria tinha sido concebida sem pecado. E essa festa foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, nesta data, mas só foi definida como dogma em 1854, portanto, meados do século XIX. O que é um pouco estranho. O que é um pouco estranho. Outra questão relacionada com Maria é que se Maria estava num patamar quase de divindade, como é que se podia compreender que ela morrendo seria sepultada como qualquer ser humano e sujeito, o seu corpo seria corrompido, etc. Então, criou-se o culto da Assunção de Maria, ou seja, da ascensão de Maria aos céus. Maria não teria sido, morreu e não teria sido, ou, aliás, não teria sido enterrada, não teria nada, subiria ao céu. Mas este dogma, que é uma festa, portanto, celebrada a 15 de agosto, mas este dogma só foi definido como tal, como dogma de fé, pelo Papa Pio XII em 1950. Então nós temos aqui que, ao fim de 2000 anos de cristianismo, é que as pessoas se lembraram que Maria, se era eternamente virgem, se tinha sido concebida, não podia ser concebida sem pecado, se não podia ter morrido ou sido sepultada, teria que ascender aos céus, então tinha que se fazer alguma coisa. E só 2000 anos depois é que isso se torna um dogmas de fé, não é? Então, durante 2000 anos, os cristãos não se preocuparam com isso. É um bocadinho estranho. Bom, eu estou a falar do catolicismo, mas, por exemplo, o protestantismo inspira-se em Maria de Nazaré,
e revê-se no seu exemplo, mas não lhe presta culto. Porque considera que o culto apenas é devido a Deus, mais ninguém. E também outras religiões, como o Islão e o judaísmo, olham para Maria, mãe de Jesus, de formas diversas. De todo modo, e como é evidente, a Virgem que daria à luz o Messias de Israel e o Salvador do mundo não podia ficar na sombra da história da fé. Eu creio, porém, que a melhor e mais sábia atitude a ter será de olhar para o seu exemplo de vida e colher aí alguns ensinamentos e alguma inspiração. Parece-me que é a atitude mais sábia. Quem era Maria? Maria era uma mulher do povo da Galileia, a zona mais pobre de Israel, lá no norte. Uma pessoa simples, ao que parece simples e despretensiosa, mas tal como todas as jovens israelitas em geral, sonhava vir a ser escolhida por Deus para vir a dar à luz o Messias, previsto 7 séculos antes pelo profeta Isaías, mas sem nunca pensar que um dia isso lhe poderia acontecer mesmo a ela. E, portanto, a base da minha reflexão hoje não é tanto o quadro da Anunciação. Vocês sabem, um anjo anuncia, a certa altura, de acordo com o relato de Lucas, a Maria que ela foi escolhida para dar à luz o Salvador, a quem iria chamar Jesus. Portanto, eu não me vou concentrar muito no quadro, propriamente no quadro da Anunciação. Também não me vou concentrar no Magnificat, que é o cântico belíssimo que ela profere, depois de receber esse anúncio, com toda a surpresa, naturalmente, e que teria também muito pano para mangas, para reflexão, esse cântico. Mas vou-me concentrar mais naquilo que se seguiu a esse momento. E por isso é que eu chamei esta reflexão o caminho de Maria. Sobretudo a fim de pensar sobre a sua postura a partir da anunciação do anjo. E por isso vou ler aqui qual é o relato de Lucas, capítulo 1, do versículo 28 ao 45, rapidamente. Entrando o anjo onde ela estava, Maria disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Até aqui. Portanto, o pressuposto ou ponto de partida para a nossa reflexão é que, à semelhança de Maria, qualquer cristão que deseje vir a ser usado por Deus tem um caminho a percorrer. E é um caminho que passa por várias etapas. E essas etapas eu chamei o caminho de Maria. Que caminho é esse, então? Em primeiro lugar, vemos aqui uma capacidade de escuta. Nós vivemos num tempo em que há muito ruído e pouca escuta.
Ou seja, nós ouvimos muito ruído, muitas palavras, muitos sons, muita coisa, mas em geral prestamos pouca atenção ao coração das pessoas. E o coração das pessoas não se percebe, não se discerne apenas pelas palavras que elas dizem, mas muito especialmente pela forma como elas as dizem e pela atitude que elas colocam na forma como as dizem. Capacidade de escuta. Vocês sabem que alguns de vocês, que eu tenho formação em psicologia, meu mestrado, meu doutoramento é em psicologia, e eu trabalhei durante muitos anos como psicoterapeuta, e uma das coisas fundamentais para um psicólogo ou para um psicoterapeuta é a capacidade de escuta. Sermos capazes de escutar o outro. Não apenas o verbal, mas também o não verbal. E nós perdemos um pouco isso. A nossa sociedade perdeu um pouco essa capacidade de escuta. Se calhar antigamente, aqueles mais velhos que foram criados no campo, ouviam um passarinho cantar e eles reconheciam que passarinho era aquele. Qual era a ave que estava a cantar. E reconheciam os sons do campo. Nós hoje não reconhecemos nada. Os sons dos automóveis são todos parecidos uns com os outros, os sons da cidade são todos uma grande confusão e temos dificuldade em reconhecer. Capacidade de escuta. Tudo começou com o facto de Maria foi capaz de ouvir o seu Deus falar. Através do quê? Do anjo. Apesar do medo inicial, ela prestou atenção ao momento da anunciação do anjo. Ela não fugiu, ela não tapou os ouvidos, ela não desconsiderou o momento. Pelo contrário, ela levou a sério a mensagem recebida, a tal ponto de passar tempo a meditar nela. Há uma altura que diz que Maria conferia todas estas coisas no seu coração. Portanto, ela meditou naquilo que ouviu. É bom nós não estranharmos, quando lemos o Antigo Testamento, com a profusão de profetas, visões, sonhos, aparição de figuras angélicas, etc., ao longo do Antigo Testamento, porque há uma razão que explica isso, que ajuda a explicar isso. É que ainda não existiam escrituras sagradas. E, portanto, aliás, só no século IV, ou que foi, depois de Cristo, é que surge o cânon fechado, o cânon bíblico fechado. E as pessoas passaram a ter acesso, as que tinham condições para isso, nessa altura, que também não eram muitas, ao contexto da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Até aí as pessoas não tinham. Então, a comunicação divina tinha que passar por outras formas, mais diretas, mais simples, se calhar, porque mesmo, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, não é? O grego koiné, que é um segundo tipo de grego mais popular que existia naquela altura, no primeiro século. Peço desculpa. Mas a forma como era escrito, como a escrita era feita, era muito estranha. Vocês já imaginaram o que é agarrar num jornal ou num livro e ler um livro em que não há separação, não há separação entre palavras? As palavras estão todas ligadas umas às outras. Parece uma charada, mas era como se escrevia naquela altura. Então, para já havia poucas pessoas que sabiam ler. E depois ainda tinha este problema. Então era muito difícil alguém poder ter acesso às escrituras de uma forma dessa forma. Nós não fazemos ideia hoje da dificuldade que era. Então Deus, naturalmente, quando queria falar com alguém, com as figuras do Antigo Testamento, usava muitas vezes visões, sonhos espirituais, a aparição de figuras de anjos, usava os profetas, etc., porque não havia escrituras. Por isso é que está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, portanto, no Novo Testamento, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, aos antepassados, pelos profetas, e não só, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ainda que, depois do fecho do cânon bíblico, no quarto século depois de Cristo, peço desculpa, que mais entrada mais duas pessoas, apesar disso,
a forma mais elevada pela qual Deus fala é realmente através de Jesus, do Filho. É Ele que veio revelar, é a expressa imagem da pessoa do Pai, como está escrito nesta mesma carta. Depois temos aqui no caminho de Maria um segundo aspecto que é muito importante, que é o aspecto da disponibilidade. Esta ideia de procrastinar, adiar indefinidamente em fazer aquilo que está certo, tem os seus custos. E quando Deus nos fala, é bom que fiquemos de pé, prontos para fazer aquilo que é suposto. Diz que Maria levantou-se. No versículo 39, nós lemos: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Portanto, ela não ficou apenas a meditar na mensagem do anjo, numa atitude, digamos, apenas mística. Não, ela teve uma atitude proativa. Ela levantou-se. O levantar-se significa que a pessoa está disposta à ação. Aliás, se vocês quiserem estudar a Bíblia de uma maneira muito simples, é só sublinharem ou prestarem atenção especial aos verbos. Tudo quanto seja verbos. Porque são indicativos de ação. E normalmente fazem a diferença. Né? Ela levantou-se e foi, então, meteu os pés ao caminho. Foi às montanhas de Judá, a uma cidade de Judá. Ora, a montanha não é um caminho mais fácil de trilhar para qualquer pessoa. E ainda menos para uma mulher grávida. Mas ela foi. E, portanto, os obstáculos e a dureza do caminho valorizam mais ainda a nossa insistência em fazer aquilo que está certo. Se eu sei que estou no caminho certo e surgem-me obstáculos suplementares ou inesperados, isso ainda valoriza mais o meu caminho. Se no meu caminho de fé me surgem obstáculos que eu não estava à espera, se calhar isso ainda valoriza mais a minha atitude e põe à prova a minha determinação de seguir em frente. Não é? Parece-me que é uma coisa importante. Então, a montanha não é um sítio, é um sítio complicado. Ela, apesar de grávida, ela dispôs-se a ir à montanha a encarar aquelas dificuldades. Vou aqui fechar o microfone mais a algumas pessoas, para não interferir. A enfrentar as dificuldades. Portanto, ela teve não apenas disponibilidade, prontidão para se levantar e pôr os pés a caminho, como ainda o facto de haver obstáculos não a fizeram desistir. Isso é muito importante no caminho da fé. Depois, há um outro aspecto também que é a capacidade ou disposição para enfrentar a oposição. Maria ainda não era casada, a notícia da gravidez foi bombástica e, à partida, teria consequências numa sociedade como a israelita há 2000 anos. Mas ela dispôs-se a enfrentar a censura social e essa censura social potencial fez com que o seu marido José até pensasse em abandoná-la para não lhe complicar a vida. No fundo, o que ele queria era evitar que ela fosse eventualmente lapidada, não é? Morta à pedrada, de acordo com a lei de Moisés, por ser uma mulher que ainda não tinha casado e aparecer grávida. Portanto, seria considerado uma questão muito grave. Ninguém ia compreender que tinha sido por obra e graça do Espírito Santo, digamos assim. Então, ninguém vive nesta vida sem lutas, tribulações, adversidades, incompreensões. E elas fazem parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento como seres humanos, mas também como pessoas de fé. Mas também ninguém vive uma vida de fé sem dificuldades. Para quem tem fé, cumprir a vontade de Deus implica sempre alguma oposição. Portanto, não há que estranhar. Depois ela mostrou alguma pressa no sentido de não adiar as coisas, no sentido de já que é assim, então eu vou aceitar aquilo que Deus determinou para mim e vou em frente. Então vou gozar um momento, vou ter com a minha prima e vou partilhar com ela esta felicidade, esta bênção, não é?
Ah, ele diz que Maria, naqueles dias levantando-se, foi apressada. Né? É interessante que quando Deus enviou Moisés para desencadear o êxodo, ele foi. É claro que Moisés inventou 7, ou 8, ou 9, ou 10 desculpas, umas atrás das outras em catadupa, para evitar, como quem diz, ó Deus, escolhe outro. Eu não. Eu estou com medo de voltar lá porque eu sei aquilo que fiz há 40 anos atrás. Mas ele acabou por ir. A verdade é que ele foi. Quando Deus disse aos hebreus para saírem do Egito, eles saíram. Eles saíram. Quando disse a Josué para avançar na conquista da terra da promessa, ele avançou. E, portanto, nenhum deles ficou à espera de melhores condições, de uma época mais favorável, ou da sua avaliação pessoal, digamos assim, das circunstâncias, como se faz em política ou como se faz noutros contextos. Não. Simplesmente eles agarraram e foram. Não tardaram. Depois há aqui neste episódio um aspecto muito interessante que está muito relacionado com a nossa civilização judaico-cristã, e não só, que é a ideia da viagem. Maria foi ao encontro da prima para lhe dar a boa nova, para lhe dar a notícia de que ela tinha sido ela Maria, que tinha sido escolhida por Deus para dar à luz o Messias de Israel. Ora, a ideia da viagem é uma metáfora do arco da vida humana, que começa com o nascimento e termina com a morte. A Bíblia dá-nos alguns exemplos, como por exemplo o de Abraão. E esta ideia da viagem é transversal a todas as civilizações e culturas. Abraão, o que aconteceu? Deus desafiou-o a abandonar a sua terra, o seu povo, em direção a um espaço novo que ele não conhecia, e assim o pai dos povos semitas saiu da cidade, porventura mais avançada daquele tempo, a cidade de Ur, na Mesopotâmia, uma cultura riquíssima, para se pôr em marcha a caminho do desconhecido. E este é talvez um dos desafios mais difíceis, é nós deixarmos a nossa zona de conforto e dirigirmos-nos a um lugar desconhecido. A algum lugar onde nós nunca estivemos antes. Né? Neste caso, como sempre, o verdadeiro destino daquele que é desafiado por Deus nunca é o espaço físico, nunca é um espaço físico, mas é o próprio Deus. No fundo, aquilo que Deus queria que Abraão fizesse foi que ele saísse debaixo do domínio dos deuses da sua terra, para ir ao encontro dele, para que ele se pudesse revelar a ele, para que ele pudesse mostrar quem ele era, não é? E, portanto, e neste caso, como sempre, o verdadeiro destino nunca é um espaço físico, mas é o próprio Deus. Só cortando com os laços espirituais, daqueles deuses tradicionais, familiares na Suméria, e toda aquela cultura da região entre o Tigre e o Eufrates, seria possível que Yahvé, o Deus dos Hebreus, lhe continuasse a revelar, se lhe continuasse a revelar de forma progressiva. Mas temos na Bíblia outros exemplos, o caso das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que costumam ser citadas como 3 e que eu considero que são 4, porque a última viagem que ele faz desde a Palestina até Roma é também uma viagem missionária, no meu entender. Temos esse testemunho nos textos neotestamentários. Essas viagens foram todas feitas à volta ou no Mare Nostrum, portanto no Mediterrâneo, né? No mar que era uma espécie de um lago interior do Império Romano. Essas viagens exigiram muito sacrifício, muito desgaste, muito sacrifício pessoal. E mesmo perseguido e maltratado em muitas cidades antigas do Império, o apóstolo nunca virou as costas à urgência do seu apostolado e à obediência a Deus, no sentido de cumprir integralmente o seu ministério. Mas se nós formos para a cultura clássica, nós temos a ideia da viagem continua a estar presente. A cultura grega deu-nos a Odisseia de Homero, portanto, o retorno de Ulisses à sua
ilha reino de Ítaca e à sua mulher, Penélope. Portanto, toda aquela história é o relato, digamos assim, simbólico do regresso da Guerra de Troia, de Ulisses até à sua terra. A cultura latina deu-nos a Eneida, de Virgílio, por conta do troiano que, depois de perdida a Guerra de Troia, acabou por contribuir para a fundação de Roma. É uma outra espécie de Odisseia também. E até a cultura portuguesa nos deu várias obras sobre viagens, como os Lusíadas de Camões, que fala da saga da descoberta do caminho marítimo para a Índia, por Vasco da Gama, ou a história trágico-marítima de Bernardo Gomes de Brito, que conta a história da rota das Índias, das naus que por vezes afundavam, não é? Naufragavam. Portanto, mas também podemos falar de Marco Polo, de Fernando Magalhães e tantos outros. Podemos falar de muitas outras obras do género que pontificam a cultura universal, como as viagens de Marco Polo, o veneziano, as viagens de Gulliver, do irlandês Jonathan Swift, de Angola à Contracosta, por exemplo, dos exploradores portugueses Hermenegildo Capelo e Roberto Ivens, e tantos outros. Portanto, a ideia da viagem é sempre uma ideia de alguém que vai ao encontro de Deus ou vai ao encontro de si próprio. Não é tanto ao encontro de um espaço físico. O espaço físico é apenas um símbolo da viagem que a pessoa faz dentro de si. E, do ponto de vista simbólico, a viagem é também sempre um processo de construção do ser e da identidade. Eu acredito que Maria, quando foi a caminho das montanhas de Judá visitar a sua prima, demorou algum tempo, naturalmente, a fazê-lo, ela ia em construção interior. Ia-se a construir, ia a meditar naquilo que o anjo tinha dito, ia a meditar naquilo que ela conhecia de Deus, das Escrituras, ia a meditar em muitas, em tudo isto, não é? E, portanto, era um processo de construção do seu ser e da sua identidade. E a viagem simboliza também movimento. E por isso, vida. Simboliza vida. Daí o slogan publicitário que diz circular é viver. Porque quem não mexe, quem não se mexe, ou está morto ou para lá caminha, não é? Depois temos um outro aspecto muito importante, que é o aspecto do encontro. O clímax do relato, que nós acabámos de ler, é o encontro de Maria com a prima Isabel. Toda a viagem tem um objetivo, o encontro com alguém que está na sua casa, isto é, na sua vida. E diz o Evangelho, entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Curiosamente, Isabel também estava grávida. É certo que a vida é feita de encontros e desencontros. É verdade. Mas acontece que a vida da fé começa justamente com o encontro com Cristo, o Salvador, o Senhor da vida. E é interessante que quando Maria saudou Isabel, a criança que estava no seu ventre moveu-se como um sinal de vida, de vitalidade e até, diria, de alegria. Então, eu não sei para quem estou a falar, alguns de vocês serão pessoas com fé, outras pessoas não, eventualmente, mas poderíamos concluir dizendo alguma coisa deste género. Em que ponto é que no nosso caminho da nossa vida nos encontramos? Ou em que ponto é que do nosso caminho de fé nos encontramos? A nossa vida deve ter sempre a perspectiva do encontro. É por isso que nós encetamos a viagem. É por isso que nós nos dispomos. É por isso que nós nos levantamos. É por isso que nós pomos os pés a caminho. Mas isto tem um preço. E, portanto, a questão é se nós estamos dispostos a pagar esse preço. É que no mundo que estamos a viver, de guerras absolutamente loucas, nós ouvimos falar mais da guerra na Ucrânia, em Gaza. Ficamos agora a olhar para ouvir notícias sobre as valas comuns na Síria que estão a ser descobertas, em que numa região
calcula-se que estão 100 mil pessoas sepultadas, que foram assassinadas, porque eram opositores do regime ditatorial. Nós sabemos da guerra no Iémen, no Sudão e tantos outros lugares do mundo. Então, num mundo de guerras, nós precisamos de pessoas que estejam dispostos a promover encontros. Encontros que gerem vida e não morte. E se o caminho de Maria pode ser olhado como um símbolo do caminho que nós podemos fazer, podemos dizer que esse caminho é o encontro de nós próprios, para nos descobrirmos melhor quem somos, nos construirmos a nossa identidade como pessoas, mas também no sentido, para aqueles que têm fé, de nos encontrarmos mais profundamente com Deus, que eu acho que foi isso que aconteceu com Maria. De todo modo, com fé ou sem fé, todos nós precisamos nos encontrar connosco próprios e com os outros. E eu espero que o caminho de Maria, de alguma forma, nos seja inspirador para esse desidrato de nós encontrarmos ou a Deus, ou encontrarmos a nós próprios, ou encontrarmos os outros. Muito obrigado. Era isso que eu queria partilhar convosco. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, se eu souber responder, podem colocar aqui no chat ou pedir para abrir o microfone. Enquanto isso, eu queria só aproveitar a oportunidade para anunciar as próximas sessões. No dia 9 de janeiro, vamos ter aqui o professor Luís Branco, da Universidade Autónoma de Lisboa, que nos vai falar sobre Calvino e a Sociedade de Genebra. No dia 13 de fevereiro, vamos ter aqui a professora Lídice Meyer, da Universidade Lusófona, que nos vai falar do silenciamento das mulheres na Igreja Primitiva. E no dia 13 de março, vamos ter aqui o Dr. Timóteo Cavaco, que está ligado ao Centro de Estudos Globais, à Universidade Aberta, que vai falar-nos das trajetórias do protestantismo em Portugal, convergências e divergências no contexto europeu. E depois vamos continuar, ainda não está agendada a conferência mas vamos agendar muito rapidamente, do professor Paulo Nuno Martins, que está aqui connosco, e outras seguirão até ao final do ano letivo. Alguma questão? Sim? Ora, boa noite a todos. Antes de mais, queria cumprimentar naturalmente o professor José Bricelino e também naturalmente saudá-lo por ter feito, portanto, esta conferência, esta palestra, em que enaltece a figura de Maria. Normalmente no Natal, e bem, referimos a figura de Jesus, que é uma figura naturalmente central, mas o professor José Bricelino, através e isto é que eu gostava de sublinhar, através de uma psicohistória. Portanto, não foi apenas relatar factos históricos, que mais ou menos as pessoas conhecem, mas talvez devido à sua formação em psicologia, falou de uma psicohistória. Ou seja, esta viagem não é apenas uma viagem física, mas também uma viagem interior, ao nosso interior. Portanto, agradecer, obviamente, esta partilha e desejar naturalmente a todos que, além, enfim, do encontro físico entre os nossos, seja também uma viagem para o interior e agradecer, tá bem? E esperando depois, mais adiante, também dar a minha contribuição, talvez lá mais para maio, e mais uma vez obrigado. Ok, obrigado, professor. Mais alguém? Então, nesse caso, resta-me desejar as boas festas a todos. Um abraço e nós vamos continuar a divulgar as próximas, será uma vez por mês, à quinta-feira, no Zoom, às 21 horas, como eu disse, com diferentes oradores. Vamos continuar a divulgar no Facebook da Ciência das Religiões, no meu pessoal também, enfim, e no site do Instituto de Cristianismo Contemporâneo, todas as sessões deste seminário permanente que vamos ter. Ok? Boa noite a todos, muito obrigado por estarem presentes e boas festas.